Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Somos salvos mediante a fé, amém? Salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Salvos pela graça, nós, salvos pela graça, salvos da vã maneira de viver. A vida inútil nós lemos aqui, amém? Salvos pela graça, da nossa vã maneira de viver. Graças ao Senhor por isso. Então, a Bíblia diz que para louvor e glória da sua graça, amém? É a graça de Deus sendo magnificada, honrada, exaltada, glorificada, amém? A graça, para louvor e glória da sua graça, a bondade dele para com nossas vidas, o favor imerecido dele para com nossas vidas, amém? Quando, então, o propósito é que a graça seja exaltada, a graça seja magnificada, amém? Para louvor, ele fez isso tudo para a bondade dele, para o amor dele, o favor dele, a honra dele ser exaltada, amém? Ele fez isso tudo com esse propósito, para que o favor imerecido, as pessoas verem algo extraordinário na vida do cristão. A graça, isso que é graça, amém? A graça não significa permanecer no pecado, nada disso. A graça, ela tem que ser glorificada, que é o favor do Senhor, a presença do Senhor, a salvação do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor, amém? Então, tudo isso, ele fez isso tudo para louvor de sua graça, amém? E fez isso aonde? Quando, 1 Timóteo nós lemos também, quando enviou o Senhor Jesus para nos resgatar, graças a Deus, sabendo que não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue, amém? Graças a Deus. Então, isso tudo, graça, o propósito da graça, agora eu vou agir, minha vida vai ter que revelar o quê? A graça de Deus. Não pode aparecer mais nada. A minha vida tem que ser assim, a graça tem que ser glorificada, a graça tem que ser exaltada. Em que momento? Qualquer momento, amém? A nossa vã maneira de viver, que nós aprendemos com nossos pais. Nós aprendemos com os nossos pais. Então, isso tudo veio através de quê? Nós cremos, a Bíblia diz que todo homem é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva, amém? Seca-se a erva, murcha-se a flor, acabou, amém? Aí é interessante isso, quem crê nisso? A gente saber disso é a graça, ter fé nisso é graça, porque todo homem é como erva, e a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, seca, e a flor murcha. Então, o que o texto está falando? Que a nossa sabedoria, os nossos privilégios, o que nós obtemos, nossas riquezas, nosso vigor, nossa beleza, nossa saúde,
são o quê? Só flores. Porque se essa erva vai secar, e com ele toda a sua glória. Toda a sua glória. Então, o que eu posso ter, o que eu posso conquistar, toda essa glória do que eu posso ser, do que eu posso ter, vai acabar tudo. Amém? Vai acabar tudo. Eu me glorio em quê? Aí nós entendemos o quê? Diga ao rico para não se gloriar em sua riqueza, diga ao forte para não gloriar em sua força, e diga ao sábio para não se gloriar em sua sabedoria. Mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Amém, irmão? Então, quem quiser se gloriar, glorie-se nisso. Por que o senhor está falando isso? Porque vocês são como uma erva, e toda a glória de vocês, como uma flor da erva, vai se acabar, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, amém, irmão? Então isso gera fé dentro de nós. Então agora eu tenho que saber que é a graça mesmo que Ele nos resgatou para a sua glória. Amém? Para a sua glória, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, agora eu conheço Deus, por causa do Senhor Jesus. Jesus veio apresentar a Deus, que por ele, lembra a primeira Pedro que nós lemos? Por ele, credes em Deus. Através de Jesus Cristo eu passei a crer em Deus, da maneira correta. Amém? Então, por isso que nós vemos o que? Um texto bíblico diz que muitos naquele grande dia vão falar assim: Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz sinais e maravilhas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ele não se gloriou em conhecer Deus, ele não viveu para a glória, louvor da graça de Jesus. Amém? Ele se apresentou falando, ele viu que ele se apresentou se gloriando no que ele fez. Aí a Bíblia vai falar que Abraão, se eles, os judeus, quiserem se gloriar pelas obras, não diante de Deus. Esses muitos estão querendo se gloriar para entrar pelo que fez, não diante de Deus. Não diante de Deus. Amém? Então não é pelo que nós fazemos, é pela graça, pelo que Ele fez. Amém? É pelo que Ele fez. Nós temos que ter esse entendimento. Então agora eu conheço, e a igreja tem que conhecer. Amém? Então aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Quem conhece? Amém? Quem conhece? Nós temos que conhecer Deus e saber que Ele é o eterno, que Ele é o único Deus verdadeiro, e é Ele é Deus. Por quê? Por que está escrito isso lá em Jeremias? Porque o povo estava vivendo como se isso não fosse uma verdade. Eles estavam se gloriando com outras coisas. Mas aí o Espírito Santo usa Jeremias para escrever isso, irmão. É tudo uma palavra contra o que estavam vivendo. Que alguém quiser se gloriar é se orgulhar dos seus feitos. Então o orgulho, o Espírito Santo está falando assim, ó, acaba com toda a glória. Não é nada de sabedoria de vocês, não é nada da força de vocês, não é nada dinheiro de vocês. Quem sustenta, quem alimenta, quem mantém de pé, quem deixa vivo é Deus. É Ele que está livrando, é Ele que está conduzindo, é Ele que mantém de pé. Para com isso. É um ensinamento contra um erro. Amém? E nós, a nossa vã maneira de viver, é porque o ser humano só vive assim, confiando em si. Por isso que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo e fala assim, ó,
que uns servem a Cristo na carne. Já pensou ser servo de Cristo na carne? Fazendo para agradar a carne? Não tem como. É pela fé em Jesus Cristo. Amém? É pela fé em Jesus Cristo. Porque diante dele não tem como se gloriar pelo que faz. Porque não, a fé que entra, ela motiva, ela é ativa. Tudo novo aí aparece normalmente. Não é por mérito meu, não é por força minha, é uma vida, porque como é que pode a graça ser engrandecida? Por causa de uma vida que normal sendo vivida, uma santificação notória, amém? Viu o que a Bíblia diz? Porque escrito está, sede santo, porque ele é santo, em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, é porque está escrito, é porque escrito está, então está escrito, amém? E a Bíblia diz, ó, porque nós, a verdadeira circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Agora é o Espírito conduzindo, a graça está sendo exaltada, a graça está sendo honrada, a graça está sendo louvada, amém? Amém ou amém? E com isso, o que está acontecendo? Eu estou me gloriando em Deus, Deus está sendo glorificado, Cristo está sendo santificado em meu coração, por causa da nossa vida, amém? Não servimos mais na carne, não andamos mais na carne, mas segundo o Espírito, amém? Andar em Espírito e jamais cumprirei a concupiscência da carne, e andar em Espírito significa a graça ser engrandecida, amém? E isso, ó, eu estou me gloriando, nossa glória vai ser revelada, que nossa glória está em Deus, nossa glória está em Cristo, amém? E revela uma vida diferente, completamente diferente de hoje. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso. Não é se gloriar no que tu vai fazer, não é se gloriar no que tu pode fazer, não é se gloriar no que tu está fazendo, é se gloriar no que ele fez, amém? No que ele fez, e com isso, minha vida vai ser uma vida que a Bíblia manda ser grato, é uma vida de gratidão constante, amém, irmão? Então a graça, o troço é tão podre, que falam da graça, que a graça diz que eu posso viver de acordo com o meu querer. Não, a graça simplesmente na minha vida só me impulsiona a engrandecer ela, levando uma vida santa. É o contrário, amém? O favor de Deus em nossas vidas é fazer com que eu leve uma vida totalmente voltada para Ele, amém? Aí pegam os versículos de acordo com suas vidas. Hoje falaram para mim, não vê, pastor, o senhor não está enganado não, porque o próprio Senhor Jesus falou para o jovem lá, que não tem ninguém bom, que não é um justo, nenhum sequer. Eu sei, é verdade, falou mesmo, só que tem um contexto. Jesus falou que não tem ninguém bom para poder salvar todos, não tem um justo para que alguns se tornem justos. Tem um contexto, amém, irmão? E o outro também que nem vive o evangelho querendo ensinar, se gloriando na carne. Uma desgraça total, irmão. Por quê? Às vezes, por que querem dar uma de mestre? Quer ensinar, não tem que primeiro aprender da maneira correta. Porque querer ensinar sem viver é se gloriar na carne com conhecimento. Mas quando vai a vida, a graça está sendo exaltada, é diferente, amém? Porque o problema de se gloriar na carne, não se gloriar em Deus, não se gloriar no conhecimento que Ele nos trouxe, na salvação que Ele trouxe, é se gloriar na carne, irmão. Isso tem que bater em retirada, amém? De nossas vidas. O amor edifica, o conhecimento incha a carne, amém? Em nome do Senhor Jesus, a graça tem que ser glorificada, e isso acontece, eu estou servindo a Deus, amém, irmão? Porque, de novo, quem nós somos, olha o que Ele nos deu,
e o apóstolo Paulo, nós lemos aqui já umas 3 vezes, para que nós pudéssemos entender o que nos está sendo dado gratuitamente. Para entender o que está acontecendo. Está confiando em quem? Está confiando em quê? Está confiando em que tu pode ter? Está confiando em o que você tem? Está confiando em que podem te dar? O que? Ele já deu. É confiar totalmente nele, viver na dependência dele. Quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu que mantenho de pé, em saber que eu que sustento, em saber que eu que mando a chuva, em saber que eu que mando o sol, em saber que eu que crucifiquei meu filho, em saber que eu que derramei o sangue do meu filho, em saber que eu resgatei vocês. Confie-se nisso. Gloriar em quê, irmão? E saber que ele é Deus, ele é Senhor da história. Amém? Nós nos gloriamos também agora, quando apresenta um Deus. Deus não é mais um terror para o cristão. Ninguém vai para o inferno. Quem está em Cristo Jesus verdadeiramente, não vai mais para o inferno. Então agora, através de Cristo, eu passei a conhecer Deus. Agora eu conheço Deus. Ele não é mais um terror para mim. Ele é minha vida, ele é meu sustento, ele é minha glória. É assim que eu tenho que viver. E o meu dia a dia vai revelar isso. Eu conheço ele. Se eu conheço ele, quem ele é para mim, vai ser revelado, irmão. Quando eu estiver pregando, vai ser revelado quem ele é para mim. Quando eu estiver orando, vai ser revelado quem ele é para mim. Quando eu estiver escutando, vai ser revelado quem ele é para mim. Aí ele está sendo glorificado. A pergunta é tudo para a glória dele. Ele que tem que ser glorificado. Amém? Amém ou amém? Nada de se gloriar na carne. Nada não, eu posso ter, eu tenho. Eu vou conquistar. Não, ó, eu posso ter, tu já tem, só toma posse. Eu posso conquistar, ele já te deu. Aonde tu vai? A Bíblia é tão linda que não gloriamos só nisso. Não, mas nós nos gloriamos também, nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Nós também nos gloriamos na tribulação. Quando se conhece Deus, a esperança é Ele, nós nos gloriamos também na tribulação, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, experiência, e vê um crescimento na tribulação, nos gloriamos também nisso. Olha a graça o que faz, olha quando a graça é exaltada, o que faz na minha vida. Eu sei que através da tribulação tem um crescimento para Deus. Aí eu conheço Deus mesmo, sabe quem escreveu isso? O Espírito Santo. Sabendo que a tribulação não te mata, a tribulação não te deixa triste, fazendo com que tu pense que tem que sair da fé, ou que vai perder a salvação. A tribulação não faz isso não. A tribulação não significa que você se afastou de Deus, a tribulação não significa que você é um inimigo da tua família, a tribulação te aproxima de Deus e ajuda mais os outros. Essa fé que entrou, porque aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Eu conheço Deus e acredito nessa palavra? Ou estou fugindo dela? Porque o ímpio, quem não conhece o Senhor Jesus, sabe em que ele se gloria? No desejo da sua carne. O ímpio se gloria nos seus desejos, na sua vontade. É a sua vontade que permanece. Mas o cristão, o salvo, que é de Deus, conhece o Espírito Santo, conhece Jesus, não se gloria mais em sua vontade, porque ele quer adorar Jesus em espírito e em verdade. Ele se gloria, agora ele faz tudo para a glória de Deus. Por isso que está escrito, aquele que faz a obra do Senhor indignamente é maldito, porque não conhece Deus. Quem conhece não faz, é com temor e tremor. Se vocês sabem que aquele que julga da maneira correta, segundo o padrão dele, não faz acepção de pessoas, é melhor andar com tremor.
Eu creio nessa palavra. Porque a qualquer momento, e é bem claro, porque não foi com prata, com essas imundícies, que ele resgatou vocês. Foi com precioso. Amém? Não é sangue de animal, não. Precioso sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado. É a graça que tem que ser exaltada em nossas vidas, irmão. Amém? A nossa glória tem que ser em fazer a vontade dEle. Isso vai revelar que eu conheço Ele. Eu vou revelar que adoro a quem eu conheço. Amém, irmão? Amém ou não amém? Em nome de Jesus, eu vou revelar que sirva a Ele em espírito e em verdade. Amém? E Tiago 10 repete isso, que a nossa glória, nós somos como erva, seca-se a erva. Amém, irmão? Em nome de Jesus, acredite. A gente fala isso, as pessoas se escandalizam. Quem faz aniversário está secando. Amém, irmão? Quem faz aniversário está secando. E a sua glória ele mora. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então é a palavra que nos mantém de pé. É a palavra que mantém a alma viva. E é a palavra que gera fé. Porque fala, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra me diz que eu não vou ficar no túmulo. A palavra me diz que eu vou morar com Ele. A palavra me diz que Ele me resgatou da minha vã maneira de viver. A palavra. E ela que vai me sustentar. E ela diz que Deus tem que ser glorificado em tudo. E com isso a graça dele é magnificada, é exaltada e é honrada. Amém, irmão? Eu conheço Ele. Amém? Fazei tudo para a glória de Deus, não tua e nem minha. Quando você não faz o que Jesus quer, simplesmente você está falando assim, o Senhor não merece ser glorificado, porque o Senhor fez muito pouco. Que isso? Eu nunca falei isso, para Jesus falou. É melhor você ser glorificado, preservar a tua vida aqui, mas saiba que estamos secando, e o que a gente tanto ama, o que a gente tanto busca nessa terra, vai tudo por água abaixo, seca, somos como erva, e a nossa glória seca. O que tu faz, e o que pensa em fazer, que te deixa muito honrado, tem já um dia determinado que, vai acabar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Ele fala isso tudo porque Ele sabe direitinho quem nós somos, porque é Ele que criou. Amém? Mas está todo mundo secando, e a glória vai tudo para dentro do túmulo. Mas o Senhor Jesus que nos trouxe uma salvação eterna. Cristo, você, não buscamos glórias de homem. Se alguém quisesse gloriar na carne, muito mais eu, mas longe de mim me gloriar na carne. Prestou atenção? Longe de mim me gloriar na carne. Em todas as minhas investidas aqui na terra agora, a carne não tem mais espaço. Ele tem que ser honrado, Ele tem que ser glorificado. Por isso que quem tem fé não enxerga mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Que seja assim, que seja... Isso é muito espiritual. Amém? Isso é muito espiritual, que vai ser revelado que tem algo que ninguém tem, que está me governando. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Não é só isso. E saber que eu sou Deus. Nada que você coloque em primeiro lugar é Deus. Ele é o Deus único, vivo e verdadeiro. Nada pode te salvar,
só Ele. E Ele revelou Cristo Jesus para nos salvar. É Ele que nos mantém de pé, mas ninguém, porque toda a glória do homem é como a flor da erva, vai murchar. O que tanto valorizamos vai acabar. Amém? Vai acabar. Já tem um dia que já é determinado que vai acabar. Então, qual é o meu dever? É verdade. Ele me fez isso tudo para que através da minha vida a graça dele seja louvada e engrandecida. Isso tem que ser evidenciado. O que vai acontecer? Quando ele falar para mim, a graça, foge daí, eu fujo. E a graça está sendo engrandecida. Nós nos gloriamos em Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz a gente se gloriar em Deus e em Cristo Jesus. E com isso a graça é engrandecida. Amém? Para louvor e glória da sua graça.